um só. A armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não, já fez o seu melhor. No tempo se quebrou de tanto desgastar, despedaçou, aliviou, me fez iluminar. Nascer, nascer, nascer do sol, um pleno despertar. Voltar até, romper até, casulo libertar. Nascer, nascer, nascer do sol, navego muito além. Irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. A armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não, já fez o seu melhor. No tempo se quebrou de tanto desgastar, despedaçou, aliviou, me fez iluminar. Nascer, nascer, nascer do sol, navego muito além. Irradiar, iluminar, casulo libertar. Nascer, nascer, nascer do sol, navego muito além. Irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou. Obrigada. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Obrigada. Vamos aproveitar então que o salão está mais cheio. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, venha logo, traga o seu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Neste começo de ano, ainda é, né? Começo de ano, neste janeiro de 2007, e muito contentes de vermos todos vocês aqui. Forma-se um ambiente muito lindo nestes domingos de manhã. E vocês me permitam, eu hoje lembrei bastante da minha mãezinha, a Dona Anita, não é? Que dirigia estes encontros do domingo de manhã e ajudou a formar todo este movimento. Então, a nossa lembrança carinhosa para com ela. Tenho certeza que se ela visse hoje este salão, assim, sempre tão repleto, pessoas atentas, ela iria ficar radiante, porque ela ajudou a formar esse movimento. Temos hoje a presença do nosso caro Ciro Fumagalli, companheiro muito laborioso na seara espírita. Atualmente, ele coopera lá em Valinhos,
como é que é? O Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. É uma casa já de muitos anos também, você colabora lá há muitos anos, né? Mas está ligado a nós por laços afetivos, trabalhou intensamente aqui na casa e ainda continua no movimento espírita. É uma presença sempre bem-vinda, requisitada por nós. Ele hoje vai nos apresentar o estudo da manhã. Então, nós vamos nos preparar para receber esse pão espiritual, essas informações, essas ideias das quais nós também nos alimentamos. Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, contentes, cheios da vida que nos concedes. Aqui estamos, Senhor, para mais um encontro, no qual nós esperamos receber as ideias sublimes da vida espiritual, para que nos alentem, nos animem, para que não vivamos somente a vida do corpo. Ajuda, Senhor, para que nesta manhã o nosso expositor, o caro Ciro, seja muito inspirado e consiga fazer a mensagem chegar aos nossos corações, à nossa mente, e que nós nos abasteçamos destas ideias boas para ficarmos robustecidos na fé, na confiança e seguirmos para os nossos lares, nossa vida, realizando o melhor. Pai bondoso, nós temos esta oportunidade, mas muitas pessoas não têm. Que a tua misericórdia conceda que outras pessoas, em outras igrejas, em outros agrupamentos, recebam também a mesma e linda mensagem da verdade e do amor. Que a tua misericórdia seja sobre nós mais uma vez, que esses mensageiros, em nome de Jesus, consigam trabalhar com a nossa mente, ajudando-nos a entender as ideias que vão ser expostas aqui. Graças vos damos, Senhor. Sejam bem-vindos esses amigos espirituais, inspiradores de todos nós. Jesus, Mestre amado, o nosso carinho, a nossa gratidão. Com o nosso Ciro, a palavra na manhã de hoje. Agora sim. Bom dia a todos, que a paz de Jesus permaneça e esteja no coração de todos nós nesta manhã. É tão bom, né, estar sempre conversando, trocando ideias, fazendo reflexões sobre a doutrina dos Espíritos. Em especial, no domingo, que há muitos anos nós participamos das atividades aqui, ora como expositor, ora como aquele que está a aprender, né, receber ensinamentos. Eu me lembro, a primeira vez que cheguei a essa casa, há muitos anos atrás, né, Vera? Quando nós mudamos para Campinas, fomos recebidos, acolhidos aqui com muito carinho, e a primeira vez que eu estive aqui foi no salão, no domingo de manhã, assistindo uma palestra que mexeu comigo muito, né? Foi com o Romário, foi a primeira palestra que eu assisti, foi aqui com o Romário. E a partir de então passei a frequentar e participar das atividades da casa, colaborando, e agora vindo aqui na manhã de hoje para tocarmos algumas ideias sobre os ensinamentos que aqui recebi, sobre aquilo que possibilitou a gente a fazer reflexões a respeito da nossa existência aqui na Terra, o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer aqui, para que quando retornarmos ao plano espiritual estejamos em melhores condições do que quando aqui adentramos. E oportuno se fez hoje as músicas, inclusive parece que a gente combinou, né, o tema de hoje com as músicas que foram cantadas aqui. Certa feita Jesus foi abordado por um senhor que tinha um filho pequeno, uma criança pequena, que
vivia num tormento, considerado como lunático. Certas vezes ele caía no fogo, outras vezes na água, e esse senhor procurou todos os meios de auxiliar seu filho e não conseguia, com os recursos que a humanidade podia oferecer. Então veio em busca de auxílio junto aos discípulos de Jesus, e também não conseguiram ajudá-lo. Então ele busca o mestre, fala: Senhor, eu busquei assistência ao meu filho junto aos seus discípulos, mas eles nada conseguiram. Então eu me mobilizei em buscar junto ao Senhor esse auxílio. E Jesus, entre os discípulos e as pessoas que se encontravam à sua volta, né, chama a atenção, em especial, daqueles que estavam trabalhando com ele, que eram seus discípulos. Raça de incrédulos, né? Até quando estarei convosco? Né? Até quando vos sofrereis? Né? Chamando a atenção daqueles que ele já há algum tempo orientava. Né? Aborda a criança, afasta a entidade que a perturbava, e a criança imediatamente recobra, né, a sua consciência, e o pai fica feliz e se afasta. Os discípulos, né, que receberam aquele puxãozinho de orelha, chegaram até Jesus: mas Senhor, como a gente não conseguiu afastar essa entidade, melhorar essa criança, as condições dela? O que aconteceu que nós não conseguimos? Né? E Jesus fala: foi a falta da fé em vocês que não conseguiu afastar essa entidade. Se vocês tivessem a fé, né, do tamanho de um grãozinho de mostarda, você diria aquela montanha que se transportasse dali para lá, e a montanha se transporta. É um sentido figurativo, né? A gente fala: será que a minha fé é tão forte assim para transportar uma montanha? Hoje a gente vê que transportar montanha é a coisa mais fácil que tem, né? Hoje a gente tem máquinas, instrumentos, aí a gente vê a todo instante as montanhas serem transportadas, que na época de Jesus talvez fosse difícil, né? Com a enxada, com a picareta, e transportando, demoraria muito tempo, talvez a pessoa não conseguisse, numa existência, ver a montanha transportada. Hoje a gente passa aí nas estradas, de um tempo para o outro já mudou tudo, mudou a paisagem, o homem consegue transformar e transportar essas montanhas. Essas parecem ser agora, para nós, as mais fáceis de serem transportadas, né? E retiradas da paisagem, modificam-se o meio onde nos encontramos, facilita-se muito a vida da gente, essas transformações que o homem conseguiu, né, com o avanço que nós obtivemos, desenvolvendo a nossa inteligência, aplicando a nossa inteligência para facilitar a nossa vida aqui na Terra, para que a gente tenha um pouco mais de conforto, para que a gente possa desfrutar de um certo bem-estar face às influências que o mundo nos oferece, né, através das mudanças do tempo. Hoje até que está calmo, mas os dias de chuva forte, os dias de temporais, ainda no Brasil nós temos poucos intempéries, né? Mas em outras nações o tempo castiga não só a natureza, mas também as pessoas que lá vivem, né? Com mudanças altíssimas de temperatura, vendavais, tormentas, né? Os vulcões, os terremotos, os maremotos. A gente está sempre observando, através dos meios de comunicação, os relatos desses acontecimentos que ocorrem na natureza. E fustiga não só a natureza, mas o ser humano. E a gente vê que muitas criaturas sofrem e padecem, ou pela imprevidência, ou pela negligência, ou por falta de cuidado, ou por ignorância mesmo, né? Em se preparar, em se precaver das influências que o mundo pode exercer sobre cada um de nós. Agora, será que essas alterações que ocorrem na natureza, né, não poderiam ser por nós, né, de alguma forma controlada, ou nós tomarmos alguma providência para que elas não trouxessem para a gente tantos desconfortos? A gente sabe, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, que essa época de janeiro chove bastante. Pelo menos é comum chover bastante. A gente pode se prevenir contra a chuva, tomando cuidado de não obstruir as galerias de água, aqueles que cuidam da administração pública, melhorando as galerias, fazendo com que a água, né, possa
ser escoada com facilidade, uma vez que a gente impermeabilizou o solo da cidade de Campinas, né? Quando eu mudei para Campinas, a cidade era bem diferente do que é hoje. Existiam enxurradas fortes, principalmente aqui próximo da gente, aí na Rua Barão de Jaguara, mas o resto da cidade não era tão castigado, porque a cidade, ao redor da cidade ainda havia muitos terrenos, muitos sítios, muitas fazendas, e a água era absorvida porque não havia impermeabilização do solo. Hoje a gente vê que nós aqui pelo menos próximo da gente, pouco vemos terras desnudas, né? Elas estão impermeabilizadas, asfaltadas, calçadas, os prédios, as casas, né? E a água corre com muita fluência nessa época do ano e faz grandes estragos aqui. Então a gente tem que tomar algum cuidado, alguma previdência. De certa forma, isso é uma obrigação nossa, né, de pessoas que vivemos aqui na cidade, porque faz parte da gente colaborar e procurar trabalhar no sentido de que a cidade nos ofereça o maior conforto possível. No resto do ano, a gente vê poucas alterações assim que possam nos incomodar aqui na natureza da cidade de Campinas. O clima até é agradável, não é? Tinha, né? Agora tem pouco, mas tinha muito vento em Campinas quando eu vim para cá. Agora a gente vê algumas regiões só que venta bastante, mas era uma cidade que ventava muito, né? Porque aqui é uma área descampada. Nós vemos também que essas situações que ocorrem podem ser prevenidas, podem ser acatadas com a nossa capacidade de entender as alterações da natureza e conviver com ela com certa harmonia. Mas hoje, nós estamos interferindo em muito no estado normal da natureza e a ação no meio ambiente provocam reações. E essas reações nós ainda não temos como aquilatar. Não dá para dizer que em janeiro só chove aqui em Campinas. Nós vamos ter alterações climáticas provocadas pelas mudanças que nós exercemos sobre o ambiente, não só de Campinas, como no ambiente do nosso país, da nossa nação, não é? E do mundo também. E essas alterações ainda não são tão previsíveis. Então nós vemos aí que em alguns países não era comum alterar tanto a temperatura como está alterando na atualidade. As tempestades, as inundações, elas estão ocorrendo, mas não obedecem a uma sazonalidade. Não, nós estamos na primavera, ou no outono, no verão, no inverno. Não obedece a essa sazonalidade, ela ocorre assim, ainda de maneira não controlada, porque o homem está interferindo muito na natureza, não é? Já há alguns anos é preocupação de todos que se observem as nossas ações junto à natureza, porque nós somos parte dessa natureza. Nós não podemos dizer que não, isso é com a natureza, eu não tenho nada a ver com isso. Nós somos parte integrante da natureza, né? E mobilizarmos no sentido de fazer as modificações necessárias para o nosso progresso é o objetivo de todos nós, para termos conforto, para termos um pouco mais de possibilidades de desfrutar de um aprendizado, de um crescimento aqui na Terra. Mas isso tem que ser feito com objetivo, com seriedade da parte de todos nós e buscando entender como a natureza funciona, não é? Porque remover montanhas, né, como Jesus falou, se você tiver a fé como um grãozinho de mostarda, você dirá para aquela montanha, transporta daqui para lá, e ela fará isso. Nos dias de hoje parece ser fácil, nós estamos fazendo grandes transformações da natureza onde nós vivemos. E agora nós estamos observando os reflexos dessas alterações. Mais uma situação de sofrimento para todos nós, em função dessas ações. E são ações, às vezes, que nós não prestamos a atenção nas repercussões que isso pode ocorrer agora e no futuro, para todos nós, não é? Então a gente tem que estar, pelo menos, se mobilizando no sentido de melhorar as condições do nosso mundo, no sentido de que ele possa, dentro
do ambiente onde nos encontramos, manter uma certa harmonia, né? Não provocada pela gente, respeitando somente as alterações climáticas. Eu ouvi há uns 15 dias atrás, de uma pessoa, a seguinte frase, de um pesquisador, de um cientista. Em geral, quando a gente fala em ciência, quando fala em cientista, são pessoas incrédulas, né? A gente teve aqui várias apresentações de pessoas que estão lidando com a ciência e apresentam dados e usam toda uma métrica, todo um sistema de análise, né, dentro da análise do processo científico, e dizendo que muitas vezes é difícil para o cientista analisar as coisas da alma, coisas do espírito, porque não tem como a gente conhecer a lei e usar uma metodologia para análise das leis que regem as manifestações da alma, as manifestações do espírito, né? E esse cientista estava sendo entrevistado e perguntaram para ele, você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Ou você é ateu? E a resposta dele foi a seguinte, ele falou, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, se a gente analisar a natureza, o universo, a disposição dos astros, a disposição em especial do nosso planeta Terra, né? As condições que o planeta Terra gira em torno do Sol, né? E está girando na galáxia, né? E a inclinação do eixo da Terra, naqueles grauzinhos que mantém a Terra, né, numa posição em que as estações do ano, a exposição do planeta frente à luz, né, solar, que estabelece as estações do ano com uma regularidade, as marés, o clima. Se você analisar isso e observar que se vamos colocar o eixo da Terra na posição correta em relação ao Sol, não haveria condições de viver na Terra. Só isso, mudar o eixo da Terra em 10, 15 graus. Não haveria condições de a gente viver mais. As marés, o clima, as estações do ano mudariam todas e o ser humano não conseguiria viver aqui sobre a superfície da Terra. Então, eu falo, será que isso é coincidência? O universo foi criado em cima de coincidências? Né? Analisando o universo, eu vejo que existem leis, tem uma inteligência superior que coordena tudo isso. O crente, aquele que está ligado com a religião, diz que é Deus. Para mim, é uma inteligência superior. E os fatos e os fenômenos que ocorrem na natureza, eles obedecem a essa lei inteligente, não é obra do acaso, senão tudo seria obra do acaso. E o acaso seria essa inteligência superior que estaria comandando todas as funções do universo. E eu vejo que eu estou inserido nesse universo. Então, para mim, faltam evidências suficientes para ser ateu. Tudo me diz que existe uma inteligência superior que comanda tudo que está à nossa volta. Então, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Eu acredito em Deus. E é tão difícil, às vezes, a pessoa que lida com a ciência, né, quando é abordado, se expressar, né, dos fenômenos que ocorrem, né, dentro da manifestação humana, os fenômenos da alma. E com relação a isso, nós observamos hoje em dia a mediunidade, né? A mediunidade, ela é patrimônio de todos nós, não é uma potencialidade restrita, por exemplo, a nós que somos espíritas ou algumas religiões. Ela é um patrimônio do ser humano, ela é da natureza do ser humano. Na fase racional em que nós encontramos, nós temos essa sensibilidade, nós temos esse sentido a mais que nos possibilita estabelecer um intercâmbio com o plano espiritual. E nós vemos hoje que a mediunidade, ela hoje já não é mais restrita, como no passado, ao sacerdócio, às igrejas, a grupos específicos que dentro da manifestação
do entendimento das manifestações da alma, das potencialidades da alma, não faziam a divulgação ao leigo, ao povo. As pessoas só recebiam as instruções, mas sem saber como essas instruções se processavam. Então, havia uma necessidade de orientação daquele médium, né, dentro de um processo de iniciação que se prolongava por muito tempo, até ele fazer parte de um colegiado específico que fazia dentro da sociedade um grupo de elite até, que influenciava, inclusive, na execução das obras daquela nação. Então, nós vemos no Velho Testamento várias citações em que o imperador, o governante de uma nação consultava os oráculos, consultava as pitonisas, consultavam as pessoas que tinham mediunidade para eles exercerem alguma função ou de atacar um outro povo vizinho, ou se preparar e se defender, porque o povo vizinho poderia atacá-los, né? Então eles consultavam esses médiums que recebiam algumas instruções no sentido de orientar um povo, uma nação. E o povo hebreu foi muito orientado pelo plano espiritual. Quando a gente lê o Velho Testamento, nós vemos muitas dessas orientações recebidas através dos médiums da época, né, que eram as pessoas que, exercendo a mediunidade, poderiam auxiliar e orientar a todos nós, porque a mediunidade manifesta, ela ocorre em algumas pessoas. Nós todos temos a potencialidade mediúnica dentro de nós, mas a manifestação ostensiva não é tão comum em todas as pessoas, mas em algumas pessoas ela é bem fluente. E com isso a gente funciona como intermediário entre aqueles que estão desencarnados e nós que estamos encarnados, trazendo as mensagens e as orientações. E a gente lendo o Velho Testamento, parece que essas orientações mais diretas só ocorriam naquela época, né? E ontem eu comprei aquela revista Isto É, né, uma revista de circulação aqui no estado de São Paulo, bem fluente, e estava lá um relato, uma reportagem, não sei se vocês viram, a respeito de uma médium, né? E que ela tem uma fundação no Rio de Janeiro e que prevê e interfere nos fenômenos da natureza. Já há algum tempo a gente tem notícias dessa médium e do trabalho que ela faz. Inclusive, essa fundação tem ligações sociais com o governo do Rio de Janeiro, o governo do Rio Grande do Sul, e eles se consultam essa médium para saber sobre os fenômenos das alterações da natureza, né? Não sei se vocês leram essa reportagem da revista Isto É, né? Ela, por exemplo, já há muitos anos, ela discretamente, porque ela não faz entrevista, é uma pessoa que trabalha com a mediunidade, e ela montou uma instituição, uma fundação, né? FCCC, Fundação do Cacique Cobra Coral, né? Mas ela tem junto de si vários cientistas, inclusive meteorologistas, professores de meteorologia, que a acompanham. E ela faz previsões de acontecimentos em relação à natureza. São relatos, são fatos que estão aí para serem analisados. Como ela interfere, como essas criaturas que a acompanham interferem nos fenômenos da natureza, é um dado a ser analisado. Mas que esses fenômenos estão sendo relatados, estão sendo divulgados, inclusive, fora aqui do país, dos trabalhos que ela tem desenvolvido, né? Não virou nenhuma mensagem assim de grande repercussão, mas a gente sabe que já há algum tempo ela tem colocado a sua mediunidade a serviço de da prevenção de alguns acontecimentos, né?
Então, eu não vou relatar todos os acontecimentos que lá foram colocados na revista, mas se tiverem oportunidade, vocês leiam a guisa de observação dos fenômenos que podem ocorrer através da mediunidade e como deve ser utilizada a mediunidade. Para a pessoa exercer essa função mediúnica, ela precisa conhecer a mediunidade, ela precisa exercitar a mediunidade com conhecimento, porque é um fenômeno natural em todos nós, mas que para as pessoas que observam o fenômeno nem sempre traz elementos de credulidade. Com o advento do Espiritismo, onde Kardec consegue, através dos estudos de todas as informações recebidas até aquele momento sobre o fenômeno mediúnico, analisando e inquirindo e pesquisando e desenvolvendo a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, ele traz para a gente um princípio de leis que rege a influência dos planos da vida sobre as criaturas e possibilita um entendimento sobre todos os fenômenos que ocorrem entre nós, seres encarnados, com os espíritos, seres desencarnados, possibilitando a gente, através desse estudo, colocar em prática com consciência a nossa mediunidade. E dessa forma entender, como na passagem que eu citei sobre o pai que busca assistência ao filho em sofrimento, busca Jesus para receber o alívio da dor que estava incomodando a criança, e ele, como pai, vendo o filho sofrer, e consegue esse benefício. Se acontecesse isso, se ocorresse isso na atualidade entre nós, com a presença de Jesus, talvez a gente ficasse também sem saber o que estava acontecendo, como os próprios discípulos de Jesus. Mas o que aconteceu, Senhor? Que o Senhor conseguiu afastar essa entidade e eu não consegui. Como é que funciona isso? O que é essa influência que criaturas que estão desencarnadas podem exercer sobre os encarnados? Não é? E Jesus reporta isso à fé. E quando a gente analisa a fé, a gente tem, principalmente entre nós, o conceito da fé religiosa, né? Porque quando a gente não consegue explicar o fenômeno, a gente deve aceitar o fenômeno, né? E sem a análise. E a fé religiosa, ela coloca os dogmas, coloca os amuletos, eles colocam as recitações como elementos de fé para a gente. E a gente, se não analisar, se não colocar aquilo dentro de um critério de entendimento, muitas vezes aquilo que é colocado como um dogma cai por terra e a gente fica descrente, acaba desacreditando naquilo que foi colocado como elemento de fé para a gente. Então, o que Jesus quis dizer sobre a fé que remove montanhas? Será que é só a nossa força de vontade em trabalhar com a nossa inteligência para construir máquinas, para transportar as montanhas que estão à nossa frente? Ele fala da fé que remove montanha, mas sobre o aspecto moral. São as montanhas que estão dentro de nós, principalmente a montanha do egoísmo, da descrença, né? Da falta de vontade em fazer as modificações que nós devemos fazer dentro de nós para sermos melhores. Porque se você fala que não acredita, já fica bem fácil. Não acredito nisso, porque se eu acreditar nisso, eu tenho que fazer algumas modificações, fazer algumas alterações naquilo que é do meu cotidiano, do meu dia a dia. Eu não quero abrir mão disso. Não é? E isso é muito, muito interessante a gente observar, até aqueles que trabalham com a ciência, né? E o elemento de fé parece que não existe dentro deles. Quando eu iniciei meus estudos na área médica, a gente estudava patologia. E quando a gente estuda patologia, tem que estudar a doença que ocorre em todos os órgãos. E na sala de patologia, as peças anatômicas são colocadas para a gente estudar os segmentos, né, dos tecidos são colocados no microscópio para a gente analisar, e a peça anatômica
a gente analisa para ver as repercussões que ocorrem no organismo das diversas doenças, né? E meu professor de patologia estava mostrando um pulmão, né? Uma peça que era um pulmão, e dizendo, você observando esse pulmão, quando você olha aqui embaixo da pleura, dá para dizer como vivia essa pessoa. Essa pessoa que era um fumante, era um pulmão que foi de uma pessoa que ele não conhecia. Essa pessoa que é um fumante, ia mostrando as alterações que ocorriam na pleura, decorrente do uso do cigarro, né? Aí fez um corte anatômico na peça, abriu e essa peça apresentava uma degeneração, uma alteração cancerígena. Ele falou, isso aqui possivelmente, porque ele estava só vendo a peça, macroscopicamente, isso aqui foi decorrente do uso do cigarro. E o interessante é que a gente estava estudando e os colegas fumando. Fumando na sala de anatomia. E vendo a peça anatômica, né, que apresentava uma lesão decorrente do uso do cigarro. Parece que não acontece com a gente, só vai acontecer com os outros, né? Vendo, analisando e não crê naquilo que vê. Tem pessoas que falam assim, nem vendo eu acredito, não é? Nem vendo eu acredito. Às vezes, no consultório, a pessoa vem em sofrimento, com uma dificuldade muito grande, e pela análise clínica, pelos dados que a gente consegue da observação pela medicina, ver o que está acontecendo com aquela pessoa e dar uma orientação. Olha, você está apresentando, por exemplo, uma obesidade mórbida, porque está acontecendo isso, tem que fazer algumas modificações na sua dieta. Aí a pessoa fala, mas eu vou ter que abrir mão disso, e o que eu vou comer? Né? E às vezes você dá uma série de opções, só tira um ou dois tipos de alimentos, né? Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de manteiga, comem muita manteiga. Se for observar a quantidade de manteiga, é que todo dia ela come um pouquinho, ela não percebe a quantidade de manteiga que ela come no mês. Às vezes ela come uma pá de manteiga no mês. Se você for ver na compra do mês, ela comprou 2 quilos de manteiga, né? E se ela colocasse toda aquela manteiga e comesse de uma vez só aquilo, ela não ia conseguir. Mas comendo todo dia aquela quantidade de manteiga, ela num mês está comendo 1 quilo, mais de 1 quilo de manteiga. E o excesso de determinados alimentos, seja eles qual for, eu estou citando a manteiga aqui, mas qualquer abuso, qualquer excesso do que quer que seja, pode produzir alterações no nosso corpo. E quando você orienta a pessoa, olha, é isso que está te causando mal, deixe de usar isso, use outro tipo de alimento, ou diversifique o seu alimento. Você gosta muito de comer manteiga? Come um pouquinho só, não precisa fazer da sua vida só a manteiga, só o requeijão, né? Só o pãozinho, porque tem pessoa que come pão o dia inteiro, come bolacha o dia inteiro, e o organismo passa a sofrer alterações, né? Decorrentes do uso inadequado de determinados alimentos. E você orienta, você tem que diminuir, por exemplo, a quantidade de trigo, de produtos derivados do trigo da sua alimentação. Mas, doutor, o que eu vou comer então? Como se só existisse trigo na natureza, só existisse manteiga na natureza, só existisse açúcar na natureza, não é? Então, a gente tem dificuldade, mesmo sendo demonstrado para a gente que aquilo pode trazer um mal, é aquilo que é a causa da nossa doença, você fazer as modificações necessárias para deixar de adoecer, mudando os seus hábitos. Por isso que é muito mais fácil você dizer que não tem fé, que não acredita que seja aquilo que esteja causando o mal, porque você não quer abrir mão de fazer aquilo que te agrada, que dá uma certa satisfação, ou que mantém um hábito que você não quer mudar. O hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de comer erradamente. Não é? Isso eu estou citando das coisas de ordem material. Mas também os hábitos espirituais, né? Da maledicência, do egoísmo, da inveja, né? Que são grandes montanhas dentro de nós, produzindo grandes alterações que suscitam em sofrimento e em dor. Mas a gente sabe que essa ação
é que está provocando a dor, mas a gente não quer abrir mão dela, a gente gosta de falar, a gente gosta de reclamar, gosta de churumingar, né? Como é que está a sua vida? Tá tudo bem, mas aí tem que ter alguma coisa para mostrar que não está bem. Parece que a gente não pode ser plenamente feliz. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar com o sofrimento e a dor, valorizando a nossa vida pelo sofrimento e pela dor. Não é isso que Deus deseja de todos nós. Ele quer que a gente seja feliz. E a mudança para a felicidade depende exclusivamente de nós. Das mudanças que nós vamos fazer em nós, não nos outros. Das mudanças que nós temos que fazer conosco mesmo. E é difícil fazer mudança. Toda vez que tem uma mudança, todo mundo reclama. Não reclama? Toda mudança incomoda, porque a gente quer que as coisas fiquem como estão. Quando ocorre qualquer mudança, você vê no serviço, a gente está trabalhando, o chefe fez uma mudança, pronto, todo mundo reclama. Mesmo que seja uma mudança para melhor, a gente reclama. A gente não gosta de mudança, a gente quer ficar sentadinho, acomodado e não aceita mudanças, né? E as mudanças são necessárias, o mundo muda, nós estamos mudando o mundo, quando eu fiz a citação dos acontecimentos que vão ocorrer daqui para frente, pelas ações do homem sobre a natureza, nós vamos ver a repercussão disso, queiramos ou não. Porque a toda ação vai existir uma reação. Isso é da natureza, é lei da natureza, não tem como mudar. E a ação do nosso pensamento, por mais que a gente ache que o pensamento é uma coisa muito particular, ela produz alterações inimagináveis. Com a mediunidade a gente pode comprovar isso. Estudando a mediunidade, vocês veem o efeito do nosso pensamento, né, sobre o campo magnético que envolve a todos nós. Nós vemos pessoas que, já tendo uma potencialidade energética, mobilizando pelo pensamento e pela vontade, essa energia, ela consegue curas que a gente fala são miraculosas. Transformações de ordem física, estou dizendo. Que fala, não, isso parece um milagre, né? O milagre não existe. O milagre é um fenômeno que a gente ainda não descobriu as leis que regem esse fenômeno. Então a gente coloca, né, com o termo milagre, mas milagre não existe. É o nosso desconhecimento da lei que faz com que a gente não entenda por que ocorreu uma transformação quase que imediata, né? E Jesus, na sua passagem pela Terra, provocou uma série de fenômenos que ainda até hoje nós não conseguimos compreender como foi o processo de modificação que Jesus fez para aquela criatura conseguir o benefício da cura de uma doença que trazia há muito tempo, né? Os leprosos que foram criados, um cego de nascença, que ele consegue fazer com que a visão desse cego de nascença volte, misturando saliva com barro, esfregando no olho da pessoa e mandando lavar os olhos numa fonte, e a pessoa volta, estou enxergando, o homem parece uma árvore, ele pega, faz novamente o movimento, manda a pessoa lavar os olhos, e ele volta, agora eu estou enxergando, estou vendo as pessoas como elas são. É difícil entender que um cego de nascença possa enxergar na idade adulta. Mesmo estudando na medicina atual, como é que uma pessoa que nunca enxergou possa enxergar quando adulto? Porque a gente sabe que o estímulo, para a gente poder visualizar as alterações que a luz provoca no mundo que a gente vive, eles vão se processando desde o nascimento. Se não existir estímulo desde a infância, a visão na idade adulta não existe. Se uma pessoa, por exemplo, vendar os olhos de uma criança, e for tirar essa venda quando ela estiver com 2, 3 anos, ela não vai enxergar como nós, que enxergamos pelo estímulo da luz desde o nascimento. Tem experiências que demonstram isso. As experiências que são feitas, por exemplo, com animais, com um gatinho, se você vedar os olhinhos do gato por um mês, e depois tirar a venda, ele não enxerga, ele fica cego. Cego de visão central. Ele sai batendo a cabeça, ele não consegue fazer o que um gatinho, desde o nascimento, faz com o estímulo da luz, desenvolvendo o seu sistema nervoso central para a percepção da luz. Como é que Jesus conseguiu fazer isso? Qual o fenômeno que nós desconhecemos para que a pessoa pudesse enxergar em adulto, né? Sendo que desde o nascimento ele não conseguiu perceber a luz. E era conhecido da época, porque ele pedia esmolas, né?
E era um cego conhecido da época. Tem até a passagem, ela se distende, né, para mostrar a presença de Jesus. Até Pedro pergunta: Senhor, mas quem que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Foi ele, mas como é que ele pode, se ele nasceu, como é que ele pode ter pecado antes de nascer? Então ele estava reencarnando. Isso é uma das passagens que dá para a gente analisar também a reencarnação. Na época eles tinham essa concepção de que a criatura reencarnava. Não entendiam como era o processo, como ainda nós estamos procurando desenvolver e entender o processo da reencarnação. Temos muitos dados, né, a respeito da reencarnação, mas o processo intrínseco da reencarnação ainda nós não conhecemos totalmente. Conhecemos muito do processo, mas alguma coisa ainda falta de entendimento sobre esse processo. Tão utilizado hoje, né, por todos nós, na manipulação da genética, da engenharia genética, na manipulação de embriões, que vai trazer para todos nós ainda muito conforto esse estudo, porque possibilita a melhoria do nosso corpo físico, dar condições para que o nosso corpo funcione em melhores condições, para que a gente desfrute de uma existência longa para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas precisa de fé, né? Mas como é que é isso? Será que eu posso pôr na cabeça da pessoa a fé? Será que eu posso transferir o meu entendimento de vida e a fé para outra pessoa? Será que eu posso impor? Você tem que ter fé. A fé a gente conquista. A fé tem que ser conquistada, porque ela é conquistada pela inteligência, pelo conhecimento. E a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso conhecimento, para ter fé. Como é que eu posso dizer para uma pessoa: tenha fé em Deus? Você não tem fé em Deus. Se eu não entendo Deus, se eu não sei o que é Deus, para eu ter fé em Deus, eu preciso pelo menos conhecer Deus. Ah, mas você tem que conhecer Deus? Como eu vou conhecer Deus? Quem é Deus? Em geral as pessoas perguntam: quem é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus, não quem é Deus. E é difícil para nós ainda, temos condições para isso, mas ainda entender Deus como causa primária de todas as coisas. É difícil, né? Nós estamos estudando, estamos pesquisando, analisando, e já estamos adentrando ao conhecimento das leis universais para entender a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência do universo. Não é? Como é que eu posso respeitar a Deus se eu não conheço as leis de Deus? Então, desde a infância, desde que adentramos aqui a esse mundo, os nossos pais se preocupam em colocarmos na escola, né, para a gente aprender as leis que regem o nosso mundo, as leis da natureza, as leis sociais que regem as relações entre as pessoas, para que a gente, colocando em prática, viva em harmonia, viva feliz, para a gente não sofrer. Porque se eu transgredir as leis sociais, eu tenho certeza que eles vão chamar a minha atenção para que eu respeite essas leis, senão eu vou ser afastado do meio social, vou ser preso. Como é que a gente pode exigir das pessoas que estão presas, boa parte dos que estão presos, que desconhecendo as leis morais, cometeram uma série de delitos e hoje, em consequência desses delitos, estão, por exemplo, em reclusão numa penitenciária? Se eles desconhecem Deus, mas eles tiveram em vidas anteriores oportunidades, né, e tem intrinsecamente, né, no seu íntimo, né, a noção de Deus, porque isso é inato em todos nós, né? Qualquer criatura, né, até o ateu, como eu citei, né, o ateu fala: eu sou ateu graças a Deus, né? Intrinsecamente ele tem isso, que eu posso não acreditar numa série de coisas, porque eu não entendo, mas se eu buscar entender, eu vou ter fé, porque eu trouxe o conhecimento da lei, da regra que rege aquele fenômeno, né? E
a fé deixa de ser um artifício religioso no sentido de respeitarmos dogmas, respeitarmos determinados rituais para que a fé se processe. A fé tem que ser entendida, a fé tem que encarar a razão face a face. E a razão é o entendimento, é você fazer o discernimento entre as coisas. Não é? Então, tem situações que nós falamos, não, mas eu tenho fé, eu já tenho muitos conhecimentos, eu adquiri muitos conhecimentos, tive muitas oportunidades e experiências de vida, eu tenho fé. Eu consigo, né, não só transportar a montanha, como chegar ao cume de uma montanha. E a gente vê os alpinistas, né, escalando as montanhas e chegando no cume, com todas as dificuldades, né, a serem transpostas, ele consegue chegar, né, ao cume da montanha. E há uns anos atrás, pela internet, veiculou uma mensagem que eu vou citar para vocês, que eu achei muito interessante para ilustrar a fé. Diz que um alpinista saiu para escalar um monte muito alto, né, com extrema dificuldade para você conseguir essa escalada. E ele começou, respeitando todas as regras, né, do alpinismo, a escalada. E foi vencendo as etapas, porque são várias etapas que têm que ser respeitadas, né? Os dias foram sucedendo e ele foi respeitando etapa por etapa e foi subindo a montanha até conseguir chegar ao cume. Faltava ainda a última etapa para chegar ao cume. E ele estava acompanhado e um dos companheiros dele não estava conseguindo, né, reunir forças para fazer aqueles espaços finais, aqueles metros finais para chegar ao cume da montanha. E ele resolveu por conta própria, falou, não, eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou conseguir, vou chegar ao cume sem a sua companhia. E continuou a escalada. E esse espaço que parecia curto se prolongou, ele não conseguiu vencer durante o dia e anoiteceu. Mas ele estava numa posição no cume que não dava para ele repousar, descansar à noite para recomeçar a escalada no dia seguinte. E ele, à noite, no escuro, sem ver nada, estava um breu, ele não conseguia ver nada. E ele continuou escalando. Mas, num determinado momento, ele se desprendeu da rocha que ele segurava e se precipitou no espaço. Estava preso por uma corda, por um gancho que ele havia colocado. Então ele se precipitou no espaço e ficou pendurado no espaço. E era escuro à noite, ele não via nada. Ele estava num breu total e pendurado no espaço. E um frio danado, porque essas montanhas, né, elas têm baixa temperatura, têm o ar rarefeito, uma série de dificuldades. E ele falou, pelo conhecimento dele de alpinismo, ele falou, se eu ficar a noite toda aqui pendurado, aqui, eu vou morrer de frio. E ele começou a ficar desesperado, ele não tinha como achar a montanha, porque ele estava num espaço escuro, preso por um gancho e não tinha como sair daquela situação. Então, aí, na cabeça dele, ele disse que começou a passar toda a vida dele, ele fez toda a análise de todo o conhecimento dele de alpinista para ver se tinha uma saída, não achava uma saída, ele não tinha um meio, falou, mas Deus tem que me ajudar, né? Porque eu não estou encontrando em mim o recurso para sair dessa situação. Deus tem que me ajudar, Deus me ajuda. Ele foi ficando desesperado, começou a apelar a Deus, né? Pedir a ajuda de Deus, orar a Deus, pedir a Deus que ajudasse ele a sair daquela situação, né? E naquele desespero ele faz suas preces, faz suas orações e diz que escuta uma voz, né? E nesse momento ele assusta, fala, mas quem que está aqui? Ele falou, você não pediu a ajuda de Deus? Ele falou, não, pedi. Você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Eu acredito, por isso que eu pedi ajuda a Deus, né? Você tem realmente fé em Deus? Ele falou, tenho, eu acredito em Deus piamente. E o que você quer de Deus? Eu quero que Deus me ajude. Mas você tem certeza que você acredita em Deus? Ele falou, tenho sim, eu acredito em Deus sim, eu tenho fé em Deus e Deus vai me ajudar. Ele falou, bom, se você tem fé em Deus, corte a corda. E aí foi um silêncio. Diz que no dia seguinte, quando clareou o dia, o companheiro dele vinha subindo e viu um corpo pendurado a 1 metro do chão, congelado pelo frio da noite.
Às vezes a gente é colocado à prova, né? Às vezes a gente diz que não tenho fé, eu tenho certeza nas leis de Deus, que eu posso fazer grandes transformações, né? Mas às vezes a gente é colocado à prova. E uma das provas são, às vezes, as dores e os sofrimentos que acometem o nosso corpo. Às vezes aparece uma doença e a gente se desespera, a gente perde a fé, diz que não tem fé. Por que comigo? Por que será que essas coisas tinham que acontecer comigo? Eu fui sempre tão correto, eu fiz as coisas todas direitinho, por que está acontecendo isso comigo? Está sendo colocada a nossa fé à prova. Nós podemos fazer grandes transformações. Nós temos o poder, através do pensamento, de modificar e provocar alterações dentro de nós mesmos para curar as nossas doenças. Tem certas doenças que são o remédio que nós precisamos passar aqui na atual existência. Mas a grande maioria das situações de adoecimento do nosso corpo são provocadas pelas nossas intemperanças, pelos nossos desatinos, pela nossa negligência, pela nossa imprevidência, pelo nosso descuidado, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa inveja. E a gente não se dá conta que esse adoecimento é decorrente dessas situações em que colocamos o nosso pensamento não para o bem, e sim para o mal. E quando a gente mobiliza um pensamento para o mal, ele retorna e atrai as coisas do mal. A gente quer o bem à nossa volta. Para isso, a gente tem que pensar nas coisas do bem. Se eu quero bons espíritos à minha volta, eu tenho que pensar de modo a que as coisas boas possam fluir ao meu redor, fazendo bem às pessoas. Então, a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Porque você tendo a certeza das leis de Deus, conhecendo as leis de Deus, você tem esperança. As coisas não vão acabar só porque teve um maremoto, ou teve um terremoto, ou um vulcão, ou um acontecimento trágico. A gente tem condições de fazer as modificações necessárias para que a gente continue bem, continue vivendo aqui na Terra. Então, para isso, eu tenho esperança. E tenho, mesmo que aconteça um evento que vai me abreviar a existência, eu tenho esperança porque abrevia a minha existência corpórea. Eu continuo como ser que fui criado com a vida eterna que me foi dada. A minha vida não vai ser destruída nunca. A partir do momento que fui criado, eu vivo para toda a eternidade. Isso me dá esperança de continuar fazendo as coisas que devo fazer para transformar esse mundo num mundo melhor. Para isso, eu tenho que me transformar, fazer as transformações interiores necessárias para que esse mundo melhor esteja aqui dentro. Porque como é que eu posso falar de um mundo melhor se aqui dentro não estiver bem? Como é que eu posso falar de fé se eu não vivencio aquilo que eu acredito? E não é uma fé fanática, uma fé que é cega para as coisas das leis universais. Ela confronta as leis e se realmente elas não estiverem de acordo com as leis universais, deixa de ser fé. Nós mudamos o nosso entendimento, não é? Então, a fé, a partir do momento que me dá esperança, ela me obriga à prática da caridade. Porque sem a prática, como é que eu vou ter a vivência da fé? E essa caridade não é só fazer esmola aos pobres, não é só fazer um atendimento assistencial. Essa caridade é a todo momento você procurar fazer o bem a quem quer que seja. A quem quer que esteja à sua volta. Ao bem até aqueles que nós colocamos como criaturas do mal. Que a gente está fazendo mal para eles, eles vão continuar fazendo mal, porque só muitas vezes é isso que eles aprenderam a fazer. É se mobilizar no sentido de fazer o bem a quem quer que seja. Não é? Então, é nesse sentido que a fé, como elemento de esperança e como instrumento da caridade, faz que a gente promova e busque a promoção das modificações sociais, das modificações do ambiente onde a gente vive, até de ordem física, para que a gente busque, nessas modificações, encontrar os meios de felicidade. Para isso, a todo momento, nós somos suscitados, somos cutucados, somos colocados à prova, para buscarmos no entendimento, colocar esse entendimento em prática. Não é? Então, para agradecer a Deus, né, a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre aquilo que nos mobiliza aqui na Terra a nos transformarmos em criaturas melhores,
e buscando na melhoria de todos nós, desfrutarmos de felicidade, de paz aqui na Terra, a gente tem que desenvolver muito o nosso conhecimento através do desenvolvimento da inteligência, mas mais do que isso também desenvolver os nossos sentimentos, as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E mais do que buscar o entendimento das leis, nas universidades, a gente também tem que buscar o conhecimento das leis que regem a inteligência emocional nas manifestações da arte, da poesia, da música, como foi feito aqui, inspirando a todos nós reflexões sobre a fé, né? Na música que foi cantada do Gonzaguinha, né? A fé, a gente tem que ter fé, porque vamos fazer as modificações e sempre faremos essas modificações se tivermos a força e boa vontade no fazer as coisas, né? Mas temos que desenvolver a nossa inteligência emocional, educar os nossos sentimentos, porque decorrente da esperança e da caridade, que nos possibilita, através da caridade, desenvolvermos a abnegação, o devotamento a nós e ao próximo, porque o sentimento do amor viceje e nasça dentro do coração de todos nós. Vamos buscar também na arte sensibilizarmos, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que, através do entendimento das leis e da sensibilidade desenvolvida no coração de todos nós, possamos buscar a felicidade. Então, na preparação da palestra de hoje, dessa conversa que tivemos sobre fé no dia de hoje, estava como marcador do livro esse pedacinho de papel que traz aqui, é um folheto que traz aqui uma passagem de uma mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, né? E que foi colocado no primeiro livro publicado pelo Chico, que é o Parnasmo de Além Túmulo. É uma poesia ditada por um espírito, Monsenhor Silvério Horta, que o título dessa poesia é Oração. Eu vou me permitir ler para vocês, porque eu não sei declamar, né? Mas tomem essa leitura como uma declamação, viu? Que vai sair do fundo do meu coração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Ciro pelas informações hoje sobre a fé, acerca da fé, tão bem ilustradas, de coisas simples da nossa vida, do cotidiano, mas que causam mudanças profundas em nossa vida quando bem reflexionadas, como foi hoje, através do Espiritismo. Agradecemos a presença de cada um,
que, vibrando, contribuiu com esse clima fraterno e agradável pela manhã de hoje. E nos despedimos com uma oração, que já foi feita, do Pão Nosso, do Pai Nosso, como foi declamada pelo Ciro, através de uma mediunidade, da mediunidade do Chico Xavier, ditada pelo Espírito José Silvério Horta. Muito obrigado a todos, que Deus nos despeça em sua paz, para que tenhamos um excelente domingo e um excelente